Meus amigos, minhas amigas, você que nos acompanha aqui no YouTube, você que é assinante do canal, bem-vindo a mais um vídeo de direito constitucional, de teoria geral do direito e de processo civil. Você, minha amiga, também muito bem-vinda. Você que nos segue também nas outras redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, seja bem-vindo a esse espaço. Esse é um espaço de construção de conteúdo, de conhecimento e que nós ali temos como objetivo aqui compartilhar com vocês esse momento de análise, reflexão e estudos, principalmente para que você esteja preparado na vida prática e também alimentado com a teoria. Porque, como diria um grande professor que eu tive, o professor Elcio Madeira, ele diria: a prática é mecânica. Você pega a teoria, ela exige estudo, dedicação, sentar ali, estudar, analisar, e isso leva tempo. Então, é esse sentido. Eu quero que você trazer para você questões teóricas que vão refletir, que, claro, que vão criar atalhos até para que você tenha informação para quando você for fazer um estudo mais aprofundado ainda do que esse vídeo, porque toda a análise que a gente faz aqui é sempre um recorte, é uma visão menor do que o todo. Então você vai poder estudar e se aprofundar já tendo em vista conceitos que poderiam parecer obscuros para você, mas agora serão mais claros. Meu nome é Abacuque Sodré, se você ainda não me conhece, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria Geral do Direito no Damásio Educacional e professor da pós-graduação de Direito Constitucional do IBMEC Damásio. Nós estamos gravando uma série de vídeos acerca dos remédios constitucionais. Nós já falamos do habeas corpus, do mandado de segurança coletivo e do mandado de segurança individual. Então, na verdade, na seguinte ordem, né? Mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo e habeas corpus. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista cada um desses vídeos desses remédios constitucionais, que eu garanto que ali a gente trouxe uma visão bem completa e analítica para vocês. É óbvio, como eu falei, sempre aqui o vídeo vai ser menor do que se você estudar, se você buscar. É óbvio que a gente trabalha aqui com várias análises. Nós preparamos a aula aqui para vocês a partir de estudo de várias obras. Então, aqui é uma síntese do que várias obras tratam ou analisam. Então, aqui é uma revisão da literatura e também uma revisão da jurisprudência para vocês. Pois bem, dito isso, vamos entrar no nosso tema de hoje. O tema de hoje é o habeas data. A habeas data é o remédio constitucional, cuja previsão se encontra no artigo 5º, inciso 72 da Constituição. Então, artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal, cuja disciplina em âmbito infraconstitucional é feita pela Lei 9.507 de 97, a Lei 9.507 de 97, disciplina em âmbito infraconstitucional, infraconstitucional, no âmbito legal, no legislador ordinário, a ação de rito especial, o remédio constitucional do habeas data. Pois bem, o habeas data, então, ele é uma garantia fundamental. Como garantia fundamental, ele serve, então, para garantir que a expectativa normativa do cidadão ou mesmo dos sócios da pessoa jurídica ou os associados tenham os seus direitos preservados, ou seja, o exercício do seu direito preservado. Uma vez que se houver violação por parte de particular ou do poder público, é possível então a adoção dessa medida judicial, a impetração desse remédio constitucional, visando então que aquele exercício do direito fundamental seja desobstaculizado, ou seja, sejam retirados os impedimentos do exercício desses direitos fundamentais e, via de consequência, seja permitido então o livre acesso a esses direitos. Lembrando que os direitos fundamentais eles surgem especialmente a partir de uma transposição de Estado. Então, uma mudança ali do Estado feudal, da saída do Estado feudal ou mesmo daqueles Estados mercantilistas do final do século XVIII, então de meados do século XVIII até o início do século XIX, então da passagem
Estado feudal ou mesmo do Estado mercantilista para o Estado liberal burguês. Lembrando que as principais revoluções, Revolução Americana, então, de 1777, que culmina na Declaração dos Direitos da Virgínia, de 1776, e na Constituição de 1787, 17 de setembro de 1787, é a Constituição Americana. A Revolução Francesa de 1789, que culmina na Constituição Francesa de 1791. Essas revoluções, elas adotam aquela teoria do direito natural, que prevê, então, que existem direitos que são anteriores ao próprio homem. Então, ali, como fruto da Revolução Francesa, existem as declarações do homem, do cidadão, que, como salienta Bobbio, implica numa revolução copernicana, sai de uma era de deveres para uma era de direitos. Então, se reconhece aqueles direitos que eram trazidos pelos jusracionalistas, pelos teóricos do justnaturalismo, que são direitos anteriores ao Estado, direitos imprescritíveis, inalienáveis, imprescritíveis, né? Então, inalienáveis, imprescritíveis e anteriores ao próprio Estado, que passam a ser previstos nas constituições. Então, a Constituição como elemento do poder, que regulamenta o poder, limita o poder do Estado e, especialmente, assume a garantia desses direitos fundamentais como compromissos. O cidadão pode exigir do Estado que ele reconheça esses poderes, essas faculdades como direitos subjetivos, que podem ser, inclusive, quando violados os seus exercícios, lembrando que tem uma tutela dos direitos, quando a violação do seu exercício, quando é criado um obstáculo, então é cabível uma ação judicial para que aquela violação ou aquele obstáculo seja removido ou deixe de ter a sua efetividade. Lembra que os direitos, não sei se você lembra, mas se você não lembra, vamos relembrar aqui, os direitos de primeira geração são as liberdades civis, aqueles direitos que implicam no absteísmo. Lembra, o Estado mercantilista ou o Estado feudal era o Estado regulador, regulava toda a esfera da vida, intervinha na vida da pessoa. Então, o Estado liberal implica não somente no rompimento dos privilégios, dos títulos nobiliárquicos, então não havendo distinção entre os cidadãos, como também, que é a igualdade formal, né? Então a igualdade perante a lei, isonomia, mas também a liberdade, ou seja, não intervenção. Daí, todas as vezes que há uma intervenção indevida, seria cabível uma ação para preservação desses direitos no tempo e no espaço. E os remédios constitucionais têm um efeito mandamental, que é a tutela mandamental, uma ordem que o juiz concede para que a administração pública ou mesmo o particular, ele cesse imediatamente de violar o direito do cidadão ou da pessoa jurídica. É uma ordem, então essa ordem então é reconhecimento da nulidade do ato e uma ordem para que seja desobstaculizado ou retirado os impedimentos ao exercício desse direito. Então aí a natureza mandamental dos remédios constitucionais. Então não basta o reconhecimento e a declaração de direitos. É preciso, então, o estabelecimento de garantias. E uma dessas garantias são os remédios constitucionais. Então, remédios constitucionais, em regra, são ações de rito especial, cuja natureza é mandamental, cuja natureza é da tutela. Ou seja, o objetivo final é obter uma ordem para que o órgão público, ou principalmente o órgão público ou a entidade privada que exerça serviço público, faça ou deixe de fazer algo para que seja desobstaculizado o exercício ou sejam retirados os impedimentos para o livre exercício de um determinado direito. Então esse é o escopo dos remédios constitucionais. Elie Lopes Meireles, ao tratar do habeas data, em sua obra monográfica, ele diz que o habeas data é uma ação civil de rito sumário, porque o seu processo seria célere, mas de uma classificação no âmbito processual seria possível dizer que se trata de uma ação de rito especial, porque nós temos então o rito comum, aqui a partir do Código de 2015, sempre fazendo uma análise sistêmica, teleológica da legislação,
temos as ações de rito comum e as ações de rito especial. Se é observado o caráter residual, não se trata de uma ação de rito comum, é uma ação de rito especial, porque ela tem disciplina em lei própria, Lei 9.507/97. Lei 9.507/97, e não tem disciplina no Código de Processo Civil de 2015. Então, como nós vimos lá, direitos fundamentais são protegidos como compromissos. E quando o seu exercício é violado, o seu exercício tem obstáculos criados de forma indevida, ou seja, lembra que todos os direitos fundamentais, no âmbito da sua estrutura, como são princípios, eles são realizados na maior medida do possível. Lembra, eles são mandados de otimização naquela classificação feita pelo Robert Alexy. Então, diferentemente das regras, as regras elas têm uma estrutura que estabelece um dever definitivo. Ou é feito ou não é feito. Ou é válido ou é inválido. Um princípio não, ele tem elasticidade. Um princípio ele é realizado na maior medida do possível. E quando colidem entre si, é preciso verificar qual é a restrição que vai prevalecer, qual direito vai ser restringido por outro quando colidem entre si. Daí a inexistência, então, de que nenhum direito fundamental em si é absoluto. Seriam todos relativizados, ressalvado, é óbvio, a dignidade da pessoa humana, que estabelece o núcleo ali, o núcleo essencial dos direitos, ou seja, ali um mínimo existencial. Então, todas as vezes que a restrição só é considerada válida quando ela não atingir o núcleo essencial do direito. E aqui, o habeas data. Lembra, o habeas data ele protege o direito do impetrante de acessar ou obter informações pessoais em bancos de dados públicos ou de caráter público. Então, bancos de dados públicos, aqueles que são geridos pelo Estado, então pelos entes federativos, município, Distrito Federal, Estado, União, ou empresas públicas, ou ainda empresas privadas, que têm um banco de dados de caráter público, ou seja, que são acessados por qualquer pessoa jurídica ou natural, ou seja, pelo público em geral. E essas informações são do impetrante. Então o impetrante tem direito a acessar essas informações e caso haja alguma incorreção, ele pode pedir a retificação dessas informações. Ou ainda, essas hipóteses elas estão previstas no artigo 5º, inciso 72, alíneas A, então acesso às informações, B, retificação dessas informações, e a lei número 9.507, que regula a disciplina em âmbito infraconstitucional ou no âmbito legislativo, o habeas data, então prevê ali a hipótese no artigo 7º, que traz as hipóteses do habeas data, repisa aquelas estabelecidas na Constituição. No inciso 3º, cria uma nova hipótese, que diz respeito à anotação nos assentamentos do interessado, contestação ou explicação sobre dado verdadeiro ou justificável que esteja sob pendência judicial ou amigável, ou seja, possibilidade de pedir para que seja assentado informações, sejam contestadas ou explicadas informações. Então, o inciso 3º do artigo 7º da Lei 9.507 de 97 também criou uma hipótese. Então, aqui há uma proteção desse direito do livre acesso. Quando esse livre acesso é obstaculizado, é preciso obter, então, uma decisão que implique para que o órgão retire, deixe de obstaculizar, ou que ele permita o livre acesso. Então, um fazer ou não fazer. Permita, informe, permita o acesso, retifique, permita assentamento de informações, contestações ou explicação de informações constantes no banco de dados. Então, o objetivo do mandado do habeas data, é aquele de acesso às informações, de retificação ou de anotação ou assentamento de informações, contestação ou explicação justificáveis sobre informações constantes de bancos de dados pessoais, informações pessoais do impetrante. Então, o artigo 5º, inciso 72, estabelecem duas hipóteses ali na Constituição, e o inciso 3º do artigo 7º da Lei 9.507 traz uma nova hipótese de cabimento que é importante. Então, e o direito à informação? Então, ele é reconhecido no âmbito da Constituição
ali no artigo 5º, inciso 33. O inciso 33 diz que o cidadão, então a pessoa natural, a pessoa jurídica, tem direito de obter dos órgãos públicos as informações de caráter de interesse particular ou de interesse público. De interesse particular, informações pessoais do impetrante são de interesse particular. Logo, ele tem esse direito inerente de obter as informações pessoais, acessar as informações pessoais ali constante. E caso elas estejam incorretas, de obter a retificação. Ou ainda, se elas forem omissas, obter o assentamento de outras informações. Se elas forem possíveis de contestação, contestá-las. Se forem possíveis de explicação, que estejam dependendo de questão judicial, é possível a justificação, por exemplo, uma pendência no SPC ou no Serasa, em que haja uma ação judicial em curso acerca da questão, fazer constar ali essa ação, quando ainda não tenha sido concedida a tutela de urgência, ou mesmo que tenha sido negada em sede de cognição sumária, mas que seja objeto da discussão do débito, ou que haja feito o depósito, ainda que não tenha sido concedida a tutela provisória ainda, mas que já conste o depósito. Então, fazer essa justificação. Então, esse é um ponto fundamental. Informação pessoal tem a previsão no artigo 5º, inciso 33 da Constituição. O inciso 34 trata do direito de petição, que também é importante corolário para o exercício do acesso às informações. Então, requerimento, quando eu falar, precisa formalizar o pedido, então não for dado o acesso de primeira, não for dado o acesso de forma simples, então fazer o requerimento nos termos do artigo 5º, inciso 34, a linha A, ou pedido de certidões. As certidões dizem respeito ao extrato das informações que constam dos bancos de dados públicos ou de caráter público, e essas certidões são importantes. A negativa dessas certidões implica ali também no exercício da não concessão das informações, ou mesmo se não forem retificadas essas informações. Pois bem, então nós já dissemos isso. E o histórico do habeas data? O habeas data ele tem uma origem muito recente, né? Ele surge, então, no direito americano, em dois atos legislativos, né? O Freedom of Information Act, o primeiro de 74 e o segundo de 78, que revogou o primeiro. Então, lembra que nos estados da Common Law, law não é a lei, law é o direito como um todo, então que implica nas decisões, nos precedentes, no stare decisis, e também nas leis, que são os statutes e os acts, que são o produto do Congresso ou do Parlamento, no caso da Inglaterra, o Parlamento inglês, no caso dos Estados Unidos, o Congresso americano. Então, nos Estados Unidos veio uma legislação chamada Freedom of Information Act. Então, o Freedom of Information Act, ele é uma lei que permitia o acesso pessoal dos cidadãos aos bancos de dados públicos. Então, quando havia uma certa coleta, lembra que na Guerra Fria existia uma grande vigilância do cidadão americano, ou mesmo nas disputas ali sobre os direitos civis, reconhecimento dos direitos civis da população afro-americana, da população LGBT. Então, na luta desses direitos e no reconhecimento desses direitos, havia ali uma certa vigilância e uma série de dados pessoais ou informações pessoais constavam dos bancos de dados. Então, qualquer pessoa foi desenvolvida, então, essa liberdade, a liberdade de informação, que foi reconhecida pelo Freedom of Information Act. Então, o Freedom Information Act, o primeiro veio de 1974, depois ele foi alterado em 1978. O Brasil, observando essa questão dessa legislação que permitia então acesso a informações de registros públicos e particulares permitido ao público, ao estabelecer então
os direitos fundamentais na Constituição de 5 de outubro de 1988, previu, então, a proteção, a liberdade de acesso à informação. A liberdade de acesso à informação constante de bancos de dados públicos ou privados, de caráter público, no artigo 5º, inciso 72 da Constituição, e criou, então, o habeas data como um mecanismo de proteção desses direitos. Ele previu, no artigo 5º, inciso 33, a possibilidade de acessar essas informações. No 34, o inciso 34 do artigo 5º previu a possibilidade do exercício do direito de petição ou mesmo a solicitação de certidões. E, no caso da recusa do acesso a essas informações, das certificações, foi estabelecido, então, o habeas data como mecanismo de garantia fundamental, então, do acesso à informação, da liberdade de informação pessoal do impetrante. Pois bem, então nós já caminhamos bem. Então nós vimos que o advento, então, histórico está no direito americano, no Freedom of Information Act e de 1974, depois pelo Freedom Information Act de 1978. Que mais que é importante nós falarmos aqui? Então nós já vimos que a Constituição Federal de 88 estabeleceu 2 hipóteses de cabimento e a terceira foi trazida pelo inciso 3º do artigo 7º da Lei 9.507 de 97. Pois bem, basta então eu ter alguma informação em um banco de dados de caráter público ou um banco de dados público para que eu impetre o habeas data? Então, professor, olha, eu tenho uma série de informações aqui, eu preciso acessar essas informações e eu não tenho acesso. Como eu faço? Eu já vou impetrar aqui o habeas data? Não. A própria Lei 9.507 de 97, estabeleceu que o objetivo não é a judicialização. Lembra, o acesso, a proteção do direito já está garantida na Constituição. O que é protegido por meio do habeas data é o exercício, o seu livre exercício. Lembrando que esse exercício é obstaculizado quando, feito o requerimento ao órgão público ou ao órgão privado detentor do banco de dados de caráter público e houver ou a negativa, a recusa do acesso, da retificação ou do assentamento de informações, ou ainda quando houver a inação, inércia ou a omissão da autoridade pública ou privada acerca das informações. Então, o artigo 2º da Lei 9.507, ele estabelece ali que o cidadão, a pessoa natural, a pessoa jurídica, pode solicitar o acesso às informações, ou a retificação, ou a anotação, para que o órgão público se manifeste, ou a pessoa jurídica de direito privado, se manifeste no prazo de 48 horas. Então, o artigo 2º da Lei 9.507, 97, estabelece que o primeiro passo é o quê? O exercício do direito de petição. Artigo 5º, inciso 34, a linha A. Então, é feito um requerimento, pede-se o acesso à informação, a retificação ou assentamento de informações, contestação, explicação, justificação. E caso a autoridade não realize o pedido, ou seja, o pedido administrativo, não permita o acesso, não retifique ou não assente informações, nesse caso, ou se recuse a fazê-lo, ou ainda fique inerte e deixe escoar o prazo de 48 horas pela omissão, então assim seria cabível a ação ou a impetração do remédio constitucional do habeas data. Lembrando então que o objetivo do constituinte e também do legislador ao disciplinar o habeas data na Lei 9.507 não é a judicialização constante pelo direito à informação, apenas a judicialização daquela conduta que é abusiva ou ilegal, ou seja, abusiva no sentido de não fornecer as informações, de não retificar ou não fazer o assentamento devido àquele que é garantido pela Constituição Federal. Então,
foi criado um pressuposto lógico processual de caráter objetivo. Qual é o pressuposto lógico de caráter objetivo? O manuseio do requerimento. Então, é preciso que o cidadão, pessoa natural, ou ainda a pessoa jurídica, faça um requerimento pedindo o acesso às informações, retificação ou assentamento de informações. Caso não ocorra a manifestação ou essa manifestação seja desfavorável, então caberia o habeas data. Lembrando que no caso da recusa ou mesmo da inação, o prazo para que o órgão público ou privado se manifeste é de 48 horas. Então, 48 horas nos termos do artigo 2º da Lei 9.507 de 97. Lembrando que não se trata de esgotamento, ou o pressuposto não se trata de esgotamento da via administrativa, mas no requerimento. Então, basta a parte requerer. Se não houver recusa, mas também não houver decisão em 48 horas, cabível a impetração do habeas data. Se houver recusa e essa recusa for injustificável, ou seja, violar então o exercício do livre acesso às informações do impetrante ou mesmo a possibilidade de retificação ou assentamento, será cabível o habeas data. Então, o habeas data cabe contra a conduta abusiva ou ilegal que não permite o acesso às informações pessoais do impetrante, não permite a retificação ou assentamento de informações, anotações, contestação ou explicação ou justificação de informações constantes de bancos de dados públicos ou de caráter público. Esse é um ponto importante. Então, aqui o requisito essencial, então, o requerimento, é instar a autoridade administrativa para que ela se manifeste. Lembrando que a recusa ou a inércia da autoridade é condição essencial para o exercício do remédio constitucional. Artigo 8º, parágrafo único da Lei 9.507 de 97. Como eu sei, professor, então, que é um pressuposto lógico processual? Porque o parágrafo único do artigo 8º da Lei 9.507 diz que a ação não haverá interesse de agir ou ainda que a ação será considerada carente ou será indeferido o habeas data no caso de não ficar comprovada a recusa. Então, lembrando que, como direito líquido e certo, há aquele direito previsto na Constituição, que tem que ter prova pré-constituída. Ou seja, prova que a violação não dependa a prova da violação não dependa de dilação probatória, ou seja, não dependa de prova oral ou prova testemunhal. Então, daí o rito célere que o Eli Lopes Meirelles falava em rito sumário, em sentido sumário, uma ação de civil de rito sumário, ou seja, de rito rápido. Então, ela pressuporia ali uma velocidade no provimento. Então, seria necessário, além então do requerimento que está previsto no artigo 2º, juntar a prova que foi requerido e que não houve a manifestação no prazo de 48 horas. Se não houver essa manifestação, ou se ainda nesse prazo houver a recusa, ali, juntando o requerimento mais a recusa, tem-se ali a prova do interesse de agir. Então, pressuposto lógico processual, requerer de forma administrativa e esperar o prazo de 48 horas, seja com a recusa ou ainda com a inércia ou omissão da autoridade. Então, será cabível a impetração do habeas data. E a competência, professor? Competência, como nós já falamos nos outros vídeos, assim como no habeas corpus, no mandado de segurança individual e coletivo, a competência se verifica em razão da pessoa, da autoridade coatora. Então, a competência é ratio persone. Ratio persone é em razão da pessoa. Onde está essa previsão, professor? Artigo 20 da Lei 9.507 de 97. Artigo 20 da Lei 9.507 de 97. Você vai verificar. Então, você faz análise, verifica quem é a autoridade coatora. Ela é uma autoridade pública, é o presidente da República, vai ser o STF, Congresso Nacional. Precisa verificar quem é a autoridade. Aí vai observando. Primeiro observa a competência funcional. STF, STJ, tribunais superiores.
Depois você vai para os tribunais inferiores. E, por fim, nos juízes comuns. Lembrando, então, que a regra, quando não é a autoridade pública federal, é justiça comum estadual. Se for autoridade pública federal, é justiça federal, o órgão competente do Poder Judiciário para apreciação do habeas data. Então, regra, competência em razão da pessoa da autoridade coatora. Artigo 20 da Lei 9.507 de 97. E o legitimado ativo? Quem pode ser o legitimado ativo? Legitimado ativo é qualquer pessoa natural ou jurídica. Nos termos, então, da legislação vigente, a proteção é qualquer pessoa natural ou jurídica pode impetrar, então, habeas data. Pessoa natural ou jurídica pode impetrar habeas data. A pessoa natural que teve a sua recusa. A recusa ilegal ou abusiva do acesso, da retificação ou da anotação. Então, pessoa natural ou jurídica que teve recusada o livre acesso, a retificação ou anotação de informações pessoais. Então, lembra que a recusa é um requisito essencial. Então, logo, tem que haver a recusa. Aquele que teve a recusa ilegal ou abusiva é que tem o direito a impetrar o habeas data. E o legitimado passivo? O legitimado passivo é a autoridade coatora. Lembrando, a autoridade coatora nunca é a pessoa jurídica de direito público ou a pessoa jurídica de direito privado. Vai ser o órgão descentralizado, despersonalizado. Então, ali o secretário, o diretor, o governador, o presidente, nunca a pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai ser considerada interessada. A pessoa jurídica de direito público vai ser considerada interessada. Então, a autoridade coatora, assim como ocorre no mandado de segurança e no habeas corpus, a autoridade coatora é o órgão público, aquele órgão descentralizado, despersonalizado, que exerce a função, não o nome da pessoa, mas o cargo, o diretor, o secretário, o presidente, o governador. Então, todos esses são aqueles que figuram na qualidade de autoridade coatora. Regra geral, então, órgão público ou entidade pública ou entidade privada, pessoa jurídica de direito privado, de caráter que tenha banco de dados de caráter público, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9.507 de 97. Então, o legitimado passivo são aquelas pessoas previstas no parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.507 de 97. Então, órgão público ou entidade privada proprietária de banco de dados de caráter público. Petição inicial. Como faz, então, a petição inicial, professor, do habeas data? A petição inicial, ela tem aquele padrão geral, lembra das ações cíveis, artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, é importante, se você não sabe como fazer uma petição, para agora esse vídeo, abre o artigo 319. Então, você vai fazer aqui agora, vai parar esse vídeo, vai abrir o artigo 319 e vai ler ele. Você já leu ele, esse artigo 319? Então, leia ele. Leu o artigo 319 do CPC? Então, agora você vai abrir o artigo 8º da Lei 9.507 de 97. Artigo 8º da Lei 9.507 de 97. E aí você vai ver os requisitos da inicial. Vai ser, você vai endereçar o habeas data para a autoridade competente, vai fazer a qualificação das partes, lembrando lá, pessoa natural, RG, CPF, endereço, e vai falar sobre o advogado, o endereço profissional, vai mencionar a procuração, e no final vem perante Vossa Excelência impetrar habeas data em face da autoridade coatora. Aí você vai descrever qual é a autoridade coatora. Secretário público de finanças, secretário público de educação. Então, municipal, estadual. Então, vai verificar ali quem é o órgão que decidiu acerca, ou o diretor municipal de informações pessoais, ou cadastro, o diretor do cadastro municipal de pessoas jurídicas, por exemplo. Então,
vai ser aquela pessoa e você vai cadastrar ela e vai fazer, claro, menção ligada, então, pessoa cuja pessoa jurídica de direito público interno interessada aí você qualifica a pessoa jurídica de direito público porque ela não figura como autoridade, mas ela é interessada, ela pode se manifestar no processo. Um ponto nodal aqui que a doutrina e a jurisprudência têm, de certa forma, divergido e até tratado do tema. Diz-se então que a ação do habeas data, uma ação de rito especial, de caráter sumário, rápido, eficiente, é uma ação rápida, então ela não teria necessidade de tutela provisória. Pois bem, na prática a jurisprudência entende, e mesmo a doutrina dividida, entende que é possível então solicitar a parte, requerer a tutela provisória, então a liminar, lembrando que ações de rito especial tratarem da liminar, apesar de não haver previsão legal, assim como no habeas corpus, no habeas data também não há previsão, mas não há impeditivo. Lembrando que se for feito o pedido da tutela liminar, então é preciso demonstrar fumus boniuris, ou seja, probabilidade do direito, ou seja, negativa ali do acesso às informações pessoais do impetrante de forma indevida, ilegal ou abusiva, a negativa ou a inércia na retificação, ou ainda o não assentamento de informações, contestações, explicações ou justificações de informações solicitadas pelo impetrante, e o dano irreparável ou de difícil reparação, que vai implicar ali na análise concreta o porquê da urgência da não concessão. Se não obtiver aquele documento, não vai ser gerada uma certidão. Se não for feita a retificação, não vai ser garantido determinado direito. Então, é importante fazer menção ao perigo de dano ou de dano irreparável ou de difícil reparação ou resultado útil do processo. Ou seja, se o processo esperar até a sua decisão final, pode ser que o direito do impetrante tenha perecido. Eu acho que é sempre importante falar sobre o perecimento do direito, porque esse é um argumento que ajuda no convencimento do juiz. Lembrando que essa é uma ação que também não possui custas, então é uma ação gratuita, conforme prevê lá o artigo 5º, inciso 77, artigo 5º, inciso 77, diz que o habeas data e o habeas corpus são ações gratuitas, ou seja, independem de custas processuais. E essa previsão da gratuidade do habeas data, ela que está prevista no artigo 5º, inciso 77, também é reproduzida pelo artigo 21 da Lei 9.507 de 97. Então, artigo 21 da Lei 9.507 de 97. E qual é o procedimento, então, do habeas data com base na Lei 9.507 de 97? É o seguinte. Primeiro, então, o juiz recebe o processo, verifica ali os requisitos, se não é caso de indeferimento, logo liminar, se não for caso de habeas data. Recebida a petição, se for caso de tutela de urgência, ele concede a tutela de urgência e abre prazo, então, para que a autoridade coatora se manifeste no prazo de 10 dias. Então, a autoridade coatora tem prazo de 10 dias para sua manifestação. Previsão, então, artigo 9º da Lei 9.507 de 97. Artigo 9º da Lei 9.507 de 97 prevê que a autoridade coatora tem o prazo de 10 dias para sua manifestação. Após escoado esse prazo de 10 dias, surge então prazo para que o Ministério Público se manifeste. O Ministério Público tem prazo de 5 dias na Lei 9.507 de 97. Então, prazo de 5 dias, conforme artigo 12 da Lei 9.507 de 97. Então, artigo 12 prevê lá a possibilidade do Ministério Público apresentar parecer. Aquilo que nós já falamos, qual é a natureza da decisão? Então, depois que a parte prestou informações, a autoridade coatora prestou informações no prazo de 10 dias, o Ministério Público se manifestou em 5 dias, o juiz vai chamar para decidir o processo. E aí a decisão vai ser uma ordem, uma decisão mandamental. A concessão da ordem vai permitir o acesso às informações, então vai ser desobstaculizado o acesso. Aquela negativa ou aquela omissão vai ser sanada por um fazer. Faça, permita o acesso. E ali um outro faça, retifique as informações. Ou, por fim, mais um fazer, que conste as anotações à margem.
nos termos do artigo 13 da Lei 9.507/97. Então, a natureza da sentença, artigo 13 da Lei 9.507/97, é a natureza mandamental para um fazer, acessar informações, retificar dados ou assentar anotações à margem do banco de dados, das informações constantes do banco de dados público ou de caráter público. Lembrando que caso não for a hipótese do habeas data, aquilo que nós falamos, o juiz logo de cara pode verificar, não estando comprovado ali a prova do indeferimento. Então, lembrando que na inicial, ali no artigo 8º da Lei 9.507/97, tem que ficar comprovada a existência da recusa. Então, a recusa, não só o direito à informação, mas também a prova da recusa. Então, se não tiver a prova da recusa, não será caso de habeas data. Se não for juntado, faltará ali também a demonstração do pressuposto lógico processual. Se for caso de qualquer outra ação, porque não se trata efetivamente de acesso, de retificação ou de assentamento, também haverá o indeferimento pela carência da ação, ou seja, pela sua inadequação ou ainda pela falta dos seus requisitos ou pressupostos lógicos processuais subjetivos e objetivos. Então, artigo 10 da Lei 9.507 permite que o juiz indefira a inicial quando não for caso de habeas data. Lembrando que se não tiver essa prova, a prova da recusa vai ser caso de de indeferimento. Então, tem que ter a prova da recusa, ela é fundamental. Com relação à renovação do pedido, caso de julgamento sem a apreciação do mérito por parte do juiz, então quando é o caso de indeferimento ou não reconhecimento, inadequação, caso de não ser reconhecido que se trata de hipótese de habeas data, então o julgamento e a extinção do processo sem julgamento do mérito, então nesse caso é possível a renovação do pedido desde que preenchidos os requisitos legais. Então, se não foi juntada a prova da recusa, no primeiro caso, é possível juntar, então renovar o pedido e ingressar novamente com habeas data, com a prova da recusa, caso haja um indeferimento. Lembrando que de sentença cabe apelação, né? Então, se a sentença é aquela decisão do juiz de primeira instância que põe fim à fase de conhecimento do processo ou extingue a execução. Lembrando que de acórdão, então, quando o habeas data for de competência originária, então o recurso cabível então o recurso especial, o recurso extraordinário. Então esse é um ponto fundamental. Lembrando lá que, como prescreve a Constituição, quando se tratar de habeas data, habeas corpus, mandado de injunção de competência dos tribunais superiores, será a hipótese de recurso ordinário constitucional. Então, quando o habeas data for de competência, dos tribunais superiores, então, TST, TSE, TSM, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal de Justiça, STJ, STM, Superior Tribunal Militar ou TST, Tribunal Superior do Trabalho, então será caso de recurso ordinário constitucional, previsto então no artigo 102, inciso 2º, a linha A da Constituição. Vamos abrir aqui, então vamos abrir juntos o artigo 102, inciso 2º, então a linhas A. Julgar em recurso ordinário habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores. Então, quando foi competência privativa ou competência originária dos tribunais superiores, então aquele que eu falei, TSE, STM, STJ e TST, será então cabível recurso ordinário constitucional para o Supremo Tribunal
federal. Lembrando que se for de competência dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, não é caso de ROC. Lembra, só cabe ROC para o STJ se for de habeas corpus ou de mandado de segurança. Lá o artigo 105, inciso 2º, alíneas A e B, não prevê habeas data. Então, só cabe recurso ordinário constitucional de habeas data se for de decisão dos tribunais superiores. Se for de TJ ou competência originária do TRF, dali cabe recurso especial ou recurso extraordinário. Esse é um ponto importante que eu queria tratar com vocês. Aquilo que nós dissemos é uma ação gratuita e ela protege o acesso às informações pessoais do impetrante e o seu direito de retificar, alterar ou assentar informações. Essas eram lições fundamentais que eu gostaria de trazer com vocês e pedisse que vocês refletissem. Então, gostaria que vocês fizessem a leitura também do artigo 5º, inciso 72 e também da Lei 9.507 de 97. Então, Lei 9.507 de 97. É fundamental para o exercício da advocacia, para o seu estudo de concurso, ou mesmo para que você que quer compreender o direito ainda que não tenha formação jurídica. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu joinha, o seu like aqui, para que a gente possa ter um feedback. Se você quiser fazer um comentário, eu vou agradecer e vou responder com a maior brevidade possível. Meus amigos, minhas amigas, tenham bons estudos e, precisando, podem contar comigo. Nós vamos continuar essa série sobre os remédios constitucionais no nosso próximo vídeo. Até lá, um forte abraço.